Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Tabet, eu sou o coordenador da Comissão de Bioeconomia da Câmara de Comércio França-Brasil. Vou estar aqui presidindo os trabalhos dessa nossa reunião conjunta da Comissão de Bioeconomia com a Comissão Jurídica, Comissão Legal da Câmara. E nós vamos ter hoje um tema que é muito importante para o desenvolvimento da política ambiental nacional. Vamos tratar de um aspecto bem específico da Lei de Crimes Ambientais, né? Então, gostaria de saudar a todos, informar que os interessados podem realizar perguntas pelo chat ou pelo Q&A, que vocês encontram na barra de ferramentas da plataforma. E vamos, então, seguir com a apresentação. E fiquem à vontade, então, para fazer perguntas pelo chat. Eu vou acompanhando a formulação dessas perguntas e vou repassando para o nosso palestrante. Nós temos, então, como eu inicialmente coloquei hoje, o tema que para nós é muito caro, para quem atua especialmente na área ambiental, mas eu posso dizer que sempre que me perguntam, né, no contexto da miríade de leis ambientais que nós temos no Brasil, quais que eu julgo mais importantes, né, para conhecimento, estudo, e eu sempre aponto abaixo da Constituição, primeiro, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Uma lei de 81, e a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, que completou seus 25 anos, né, este ano. Então, já não é uma lei nova, ela já tem aí uma boa estrada, né, de implementação, e certamente ela trouxe um impulso muito grande na dinâmica do desenvolvimento das políticas ambientais no Brasil e na própria adesão da sociedade como um todo a essas políticas, né? Porque realmente a Lei dos Crimes Ambientais ela serviu como um enorme impulsionador, né, de preocupações ou de iniciativas para garantir uma melhor compliance no campo ambiental, especialmente em relação às empresas, né? Porque a lei, como a gente vai ver hoje, inovou bastante nesse contexto, trazendo pela primeira vez no cenário nacional a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, e também incluindo aqui os seus administradores. Então, esse fato, por si só, foi muito relevante para contribuir para essa importância que eu destaquei, que eu dou a essa lei. Para tratar desse assunto, a gente tem hoje aqui um palestrante, temos o prazer de contar com a presença do doutor Fernando Dias, né, que é advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Então, ele tem a sua atuação focada em casos de direito penal econômico, tanto no campo contencioso como consultivo, né? E ele participou da negociação de acordos de colaboração, né, na jurisdição brasileira e nos Estados Unidos, na esfera criminal, integrou por um bom tempo um escritório de grande reputação na esfera criminal, na esfera penal, aqui do estado de São Paulo, e vai então nos prestigiar aqui com uma apresentação focando especialmente esse tema da responsabilidade penal das pessoas jurídicas e seus administradores no contexto da Lei de Crimes Ambientais. Então, sem maiores demoras, eu passo a palavra para o Fernando, já agradecendo a sua participação. Então, vamos lá, Fernando.
Bom, Fernando, obrigado pela apresentação. Na verdade, eu que agradeço a possibilidade da gente ter esse encontro hoje. Agradeço a você pela disponibilidade, por encontrar um tempo. Agradeço também a Adriana da Câmara por ter organizado o evento, ter feito a mídia, ter disponibilizado em todas as mídias sociais. E, bom, e o principal agradecimento é para quem está hoje conosco para tentar saber um pouco mais desse tema de responsabilidade penal das pessoas jurídicas e pessoas físicas em crimes ambientais. Às 9 da manhã de uma sexta-feira chuvosa em São Paulo. Não sei se todos são de São Paulo ou estão em São Paulo, e com uma bela de uma temperatura fria. Então, obrigado a quem está conosco aqui. Bom, como o Fernando estava colocando, de fato, a Lei de Crimes Ambientais trouxe essa inovação na questão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Eu vou dividir um slide com todos para a gente poder falar desse tema. É um slide que eu preparei e eu acho que é interessante para nós todos aqui. Tcharam. Todos estão vendo? Sim. Vou só deixar no modo de visualização, que daí eu acho que fica melhor, né? Pronto. Acho que agora está certo. Ótimo. Bom, então eu preparei só esses slides, que depois eu posso dividir, que é um roteiro um pouco explicativo sobre essa questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica e pessoas físicas em crimes ambientais. Bom, então a gente vai tratar, eu vou tratar aqui bastante sobre o fundamento legal no Brasil e os controles da responsabilidade penal da pessoa jurídica e das pessoas físicas. Desculpe, tem um pequeno erro de português aqui no primeiro item. E os controles internos de riscos ambientais e se isso é importante ou não na discussão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Como o Fernando disse, a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, ela não tem tanto tempo assim. Ela foi trazida de maneira inaugural na Constituição de 88, em um dos seus dispositivos. E ela é específica, no Brasil, aos crimes de natureza ambiental que estão previstos na Lei 9.605 de 1998. No Brasil, a pessoa jurídica só responde criminalmente por esses delitos. Há até uma discussão na Constituição por crimes contra a ordem econômica, no artigo 175, mas isso nunca foi para frente. Então, é muito importante que se tenha claro isso, que no Brasil ela só responde por crimes ambientais. E a Constituição de 88 trouxe isso por quê? Porque já nos anos 80, ou muito anos, até antes dos anos 80, se percebia que cada vez mais se percebia o quê? Que havia ilícitos praticados no âmbito e por meio de empresas, que eram ilícitos que poderiam ter potencialidade criminosa, de repercussão, questões de bens jurídicos que precisavam ser melhor tutelados no seio da sociedade. O legislador constituinte, vendo essa situação, escolheu um bem jurídico em especial, que era a crescente necessidade de tutela do meio ambiente, e falou, olha, para esses crimes aqui, para essa categoria de crimes, nós vamos estabelecer essa excepcionalidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica, vamos estabelecer uma exceção ao princípio da responsabilidade pessoal e vamos permitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Aí, bom, eu não era nem exatamente nascido, mas teve alguns eventos que levaram a essa decisão do legislador constituinte. Não sei se todos os nossos participantes recordam, mas talvez já certamente ouviram falar da cidade de Cubatão, aqui no litoral da Baixada Santista. Ela fica curiosa, ela realmente parece um vale, porque ela é logo depois da serra e existe uma parede de isolamento para o resto do mangue que existe ali em Santos.
E foi um polo industrial muito forte nos anos 80, com uma carga de poluição do ar muito acentuada. Ela chegou a ser considerada a cidade mais poluída do mundo e ganhou o terrível apelido de Vale da Morte na época. Esse foi talvez o episódio mais severo de poluição em dimensão de uma grande área no Brasil. Depois tivemos também o caso de Goiânia, também nos anos 80, do Césio 137, que foi aquele descarte irregular de aparelhos de radiografia, que foi para um, não sei se vocês se recordam também, que acabou indo para um ferro velho, e devido ao material ser brilhante, as pessoas gostavam de ir lá e ver, e um monte de gente acabou sendo contaminada e passando a contaminação adiante. Também no Brasil, nos anos 80, já começou a florescer a discussão de metais pesados e poluições de rio. Tem na Bahia, né, uma cidade que tem esse problema até hoje, contaminação de rio com chumbo, né, que era pela Companhia Brasileira de Chumbo, salvo engano, acho que era esse o nome da própria empresa. Então, todos esses eventos que foram aparecendo nos anos 80 levaram a essa decisão do legislador constituinte, que consagrou, daí nesse parágrafo 3º da Constituição, essa modalidade de responsabilidade penal excepcional para as pessoas jurídicas. Bom, a Constituição é de 88, só 10 anos depois, com uma lacuna, né? Tem gente que diz que não existe lacuna do direito, mas aqui, evidentemente, era difícil dizer que não. 10 anos depois, o legislador ordinário promulga a Lei 9.605, que trata dos ilícitos criminais ambientais. Não somente disso, tem outras disposições também, mas nesse particular ela é bastante profícua. E aí, nessa lei, você tem um dispositivo e o seu parágrafo único que trazem a hipótese, o regulamento, digamos assim, um só dispositivo, o regramento de como deve se dar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A gente já vai voltar nesse dispositivo. A responsabilidade penal da pessoa física, meus caros participantes dessa palestra, ela sempre existiu na nossa legislação brasileira. Ela, ordinária, tem a parte geral do nosso Código Penal, ela já estaria delineada na nossa parte geral do Código Penal. A Lei 9.605 só trouxe um outro dispositivo que fala um pouco mais da divisão dessas responsabilidades, mas nada que altere o regime geral de responsabilidade das pessoas físicas. Só passando muito brevemente, então, por esse artigo 3º, ele fala o quê? Que a responsabilidade penal da pessoa jurídica pode se dar, e ele não fala só da responsabilidade penal, porque ele fala administrativa civil, nos casos em que o crime seja cometido por uma decisão do representante legal da empresa, representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, então esse seria o primeiro requisito. E o segundo que é cumulativo, esse crime deve ser cometido no interesse ou benefício da pessoa jurídica. A gente já vai chegar lá, vamos discutir um pouco melhor o que significaria isso e quem são essas pessoas. O parágrafo único, daí, por sua vez, ele diz que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, querendo dizer que as pessoas físicas podem ser punidas independentemente das pessoas jurídicas. Bom, como a gente viu, em 88 tem pela primeira vez a previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, 10 anos depois nós temos a lei, e como o Fernando muito bem colocou, 25 anos depois ainda temos essa lei e ainda temos alguns pontos controversos de aplicação dessa lei, né? Eu suscito aqui um primeiro, que é muito curioso, como a gente ainda vê algumas vezes certas inconsistências da questão da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por poluição, ela é diferente da responsabilidade penal por ilícitos ambientais. Algumas vezes a gente vê essas confusões. Uma outra discussão que ainda hoje é bastante acesa é a questão se o Ministério Público, que é quem promove no Brasil as ações penais, é quem ajuiza essas ações penais por crimes ambientais,
No Brasil, a legitimidade é só do Ministério Público para promover a ação penal por crimes ambientais. Associações, organizações não são legitimadas para isso. Elas podem pedir investigações, mas a ação penal, a titularidade é exclusiva do Ministério Público. Bom, desde a edição da lei, e agora está um pouco sedimentado pela jurisprudência, mas ainda há dúvidas, porque isso gera uma inconsistência técnica, é o quê? Se o Ministério Público, quando ele formula a acusação, ele tem que processar a pessoa jurídica ou a pessoa física, ou seja, ou um ou outro, não precisam estar os dois, ou se ele tem que acusar a pessoa jurídica e uma pessoa física conjuntamente. A gente vai discutir isso em mais detalhes. Depois, uma outra questão também que até hoje não me parece muito bem solucionada, que é a contagem da prescrição penal para os crimes cometidos pela pessoa jurídica. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui um entendimento a esse respeito. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem um outro entendimento. Daí, questões processuais. Quem é que pode receber, por exemplo, isso não é uma pequena dúvida, quem é que pode receber a citação em nome da pessoa jurídica e quem é que tem que, vamos dizer, quando as audiências eram majoritariamente presenciais, elas estão voltando a ser, mas ainda tem muita audiência virtual, para o bem ou para o mal. Quem é que deveria representar a pessoa jurídica nessas audiências? Quem é que falaria em nome da pessoa jurídica nessas audiências? Bom, aqui eu faço, então, uma primeira distinção, que é, como eu disse, pode parecer que é muito claro, mas esse erro ainda acontece, que é a questão da a pessoa jurídica, pelos ilícitos previstos, como o Fernando disse, né, na Lei 6.938 de 81, que é da Política Nacional do Meio Ambiente, lá começou a ficar plasmado na nossa legislação e no nosso sistema, que a pessoa jurídica responde independente de culpa por poluição. E aí teve todo o desenvolvimento da teoria do risco integral. Quem está hoje participando aqui, não sei se já ouviu falar no princípio do poluidor-pagador, e todas essas decorrências. Mas a pessoa jurídica, o fato dela ter a responsabilidade de indenizar os danos ambientais, não quer dizer que no processo penal ela vai ser responsabilizada independentemente de culpa de alguém. Ok? Então, para a responsabilidade civil para os danos ambientais é uma coisa, ela é objetiva. A responsabilidade penal por danos ambientais, por crimes ambientais, ela depende, ainda assim, daquele requisito do artigo 3º. Por que isso? Porque para todo crime, o crime existe, ele tem um pressuposto, que ele vai ser aplicado uma pena, e a pena ela depende de uma responsabilidade subjetiva. Para ser aplicada uma pena, tem que ter uma culpa. E, bom, fica toda aquela discussão sobre qual que é a culpa da pessoa jurídica. Então, a gente viu nos primeiros anos da aplicação dessa lei, a grande discussão é, bom, como é que a gente vai definir o que é culpa da pessoa jurídica? E aí, a gente tem no mundo ocidental, né, sem entrar em discussão sobre outros modelos jurídicos de matizes não europeia, como é que essa culpa deve ser aferida? Culpa da pessoa jurídica por crimes. E aí tem dois grandes modelos, né, que a gente vê que foram desenvolvidos. Bom, o primeiro modelo, que é o brasileiro, que é a responsabilidade vicariante, ou seja, é uma responsabilidade, a pessoa jurídica, a culpa dela, ela é indireta. Você constata uma culpa decorrente de uma ação ou omissão de seus gestores e ela responde por reflexo, por ricochete, em razão da culpa de seus gestores. E tem um outro modelo que pode ser considerado talvez mais avançado, mais fruto de discussões, que é o da autorresponsabilidade. Então, nesse outro modelo, a culpa da pessoa jurídica é aferida como?
você ainda tem que ter, né, essa ação de gestores, essa ação ou omissão de gestores, mas isso não basta para a pessoa jurídica responder por um eventual crime que decorreu da ação ou omissão desses gestores. Ainda teria que ser verificado, investigado no seio das pessoas, daquela pessoa jurídica em concreto, um defeito da organização. O que que isso significa? O que que isso significa? Mesmo havendo uma ação ou omissão dos gestores, teria a pessoa jurídica incorrido em em alguma falha na sua atividade que evitou, que teria deixado de evitar a ocorrência daquele resultado ou daquela ação que potencialmente é lesiva ao meio ambiente? Vejam vocês, então, que esses dois modelos possuem diferenças. No final do dia, o defeito da organização também tem importância para a responsabilidade vicariante. Na maioria dos processos, nós vamos ver esses argumentos. Mas o pressuposto de responsabilidade somente na responsabilidade vicariante é lógico que deixa a pessoa jurídica mais suscetível a uma responsabilização. Bom, então, vamos para os requisitos da lei brasileira que estavam naquele artigo 3º que eu mencionei alguns slides antes. E aí, como o Fernando disse, se alguém tiver qualquer dúvida, se alguém tiver qualquer comentário, qualquer observação, por favor, desde logo, sinta-se livre para colocar aqui no chat, ou eu ou o Fernando, vamos parar e a gente vai comentar. Não vamos deixar esperar chegar até o final, porque as pessoas naturalmente gostam de já interagindo, e eu acho que fica mais dinâmico assim. Por favor, não tem problema nenhum de mandar qualquer coisa, até críticas não tem problema nenhum. Bom, então, nos requisitos da lei brasileira, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela depende basicamente de dois requisitos, que uma investigação que é conduzida no Brasil ou pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal, ou até pelo Ministério Público, vai ter que verificar. Bom, então, no caso, vamos dizer de uma poluição. Vamos falar de uma poluição de rio, pelo descarte irregular dos resíduos daquela atividade industrial. Aquele descarte de resíduos do processo industrial no rio, que tem potencialidade de contaminar o rio e levar a óbito peixes daquele rio, né, um cardume daquele rio, isso aconteceu porque algum representante legal ou contratual ou de um órgão colegiado decidiu assim. O que que quer dizer a decisão? O que que a lei quer dizer com decisão? A decisão, para acontecer aquilo, pode tanto se dar por uma decisão positiva, ou seja, o representante legal ou contratual sabia daquilo e decidiu que seria daquela forma, ou, eventualmente, ele soube que isso foi organizado internamente na empresa, abaixo de sua responsabilidade, no seu organograma. Ele sabia que isso estava acontecendo, mas ele não decidiu por parar, mas consentiu com aquilo. Isso é uma nuance bastante importante. Uma coisa é a pessoa ativamente decidir para ser de uma forma, e a outra coisa é a pessoa saber que aquilo está ocorrendo e não tomar um outro rumo dentro da organização para que aquilo cesse de acontecer. Tanto pela vontade direta de que aquilo aconteça, como pela omissão de interromper aquilo, isso pode atrair a responsabilidade penal, tanto daquela pessoa, como por consequência da pessoa jurídica. Daí tem uma grande discussão que ontem eu estava conversando com o Fernando, ele disse que também, às vezes, trabalha em alguns casos de direito penal ambiental. E isso é muito recorrente, esse tema que a gente vai falar agora, que é a questão de quem são os representantes legais ou contratuais ou órgão colegiado da empresa
cuja decisão ou cuja omissão pode atrair a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Bom, isso não deveria ser achismo, né, da autoridade policial ou do Ministério Público. Se a lei fala em representante legal contratual ou de órgão colegiado, ela está claramente definindo quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas, então, em empresas limitadas, de capital limitado? Seriam os seus diretores, seriam os seus sócios, que são as pessoas que podem expressar a vontade da pessoa jurídica. Por que que isso é importante, meus caros ouvintes? Pelo seguinte, não raras vezes, e qualquer um de nós, se tiverem advogados aqui também nos escutando, vão ver que várias investigações e processos não definem, não conseguem apontar se sequer se um diretor ou um sócio daquela empresa sabia ou decidiu pela prática daquela infração. Ah, mas isso é muito difícil de definir. Eu concordo que é muito difícil de definir que uma pessoa decidiu por aquilo, até porque todos nós, no Brasil, ainda temos o direito contra a não autoincriminação. Então, basta saber apenas, para a investigação, uma investigação bem feita, que infelizmente muitas vezes não se vê, se aquele representante legal contratual, ao menos, sabia daquele vício. Mas nem isso, muitas vezes a gente vê nas investigações sobre crimes ambientais. Pela falha dessas investigações em tentar determinar isso, muitas vezes a gente vê empresas sendo processadas, empresas de porte grande ou empresas de porte menores, inclusive, sendo processadas por eventuais irregularidades que os seus diretores ou sócios nem sequer faziam ideia que estavam em andamento. Por minúcias como, encontrei ontem um caso que a pessoa jurídica foi processada porque estava tendo o descarte irregular de materiais na pia de um laboratório, de dentro da empresa. Veja, isso é muito difícil ser imputado ao sócio ou ao diretor, como se ele, naquele momento em que houve uma fiscalização, pudesse saber que em uma pia de um laboratório, que eram vários laboratórios, não era só uma sede, que naquele laboratório alguém estava despejando, por displicência, por qualquer outra questão, um resíduo que deveria ter um outro tipo de descarte. Na sociedade anônima, vamos mover para uma forma de pessoa jurídica com uma estrutura um pouco mais complexa, que é a sociedade anônima, que pode ser capital aberto ou capital fechado. A sociedade anônima de capital fechado, você tem um livro de acionistas, que não necessariamente é aberto, e não, nem precisa ser... As cotas podem ficar no livro e numa pesquisa na Jusceps você não saberá quem é, você sabe quem são os diretores. Daí fica muito parecido até com a empresa limitada. Você precisa saber quem é o diretor e quem pode falar pela pessoa jurídica. Então, também nesses casos da empresa de sociedade anônima, você teria que saber ou a investigação teria que constatar se pelo menos um diretor que fala em nome daquela pessoa jurídica de sociedade anônima sabia ou consentiu ou determinou a prática daquela irregularidade. O órgão colegiado, daí aqui, é muito claro que ele quer se referir aos conselhos de administração ou até o conselho fiscal da sociedade anônima. Então, aqui eu tentei tratar do primeiro requisito. Oi, Fernando, pode falar. Desculpa te interromper, Fernando. Uma dúvida aqui. Em relação a esse primeiro item ainda, antes de você passar para o próximo, a gente tem alguma repercussão nesse contexto daquela chamada teoria do conhecimento do fato ou do domínio do fato? Quer dizer, o fato de determinada pessoa ocupar uma posição na empresa, isso obrigatoriamente não implicaria que ela teria que ter o conhecimento, mesmo que de fato, eventualmente, não tivesse,
mas pelo só o fato delas ocupar uma posição de gerência ou de administração daquela organização, ela teria que ter o conhecimento daquele fato? Então, essa é uma pergunta muito boa do Fernando, é uma bela contribuição. Vamos descascar um pouco só os conceitos. A teoria do domínio do fato, ela é uma teoria que foi formada lá nos anos 50 na Alemanha, para dividir a responsabilidade dos executores, diferenciar os executores dos idealizadores. Então, o que que isso significava? Que dentro de uma organização, que no caso ela foi pensada para contexto de crimes cometidos dentro de estruturas militares, aquele que, vamos dizer, é aquele que idealiza, aquele que dá a ordem e aquele que executa. Por que que é o domínio do fato? Porque aquele que dá a ordem sabe que o que está abaixo vai ter que executar a ordem. Então, ele domina o fato daquela pessoa abaixo dele. Essa teoria importada no Brasil, pela Schein, vamos dizer assim, modernizando a discussão, ela veio pela Schein no Brasil, a gente não sabe onde ela foi produzida, a gente só sabe o produto final, pega o nome daquele produto e vamos tentar aplicar no Brasil. Ela começou a ser aplicada no caso do mensalão, né? Teve toda aquela discussão no STF, foi pelo menos a primeira vez que ela ganhou essa difusão nos tribunais para ser aplicada. A teoria do domínio do fato não necessariamente quer dizer que o representante legal que está acima, ele tem que ter uma responsabilidade penal por aquele que está abaixo dele. Isso estaria muito mais próximo daquelas questões de culpa, ou seja, culpa em elegendo e culpa em vigilando. Ou seja, o sócio, ele tem uma responsabilidade, ou o diretor, ele tem uma responsabilidade, pelo menos por culpa, pelos atos ilícitos praticados por quem está abaixo dele. Isso nunca foi muito bem enfrentado até hoje nos precedentes, Fernando, isso eu posso dizer, nunca foi muito bem enfrentado. Por quê? Porque em todos os casos de crime de contexto empresarial, nunca se conseguiu definir isso muito bem. Na doutrina, não. Na doutrina, a gente já tem a professora Heloísa Esteli, estudou bastante esse tema, e eu tenderia a dizer o seguinte: um diretor, ele não poderia, ou seja, ele, quanto corporificação da pessoa jurídica, se ele não sabia de um erro de uma pessoa abaixo dele, e se ele não tinha condições de saber, por qualquer motivo, daí esse que é o importante, ele teria condições de saber, era insuperável ele saber isso, aquilo foi totalmente isolado na vida da empresa. Se for essa condição, se for essa a questão, a pessoa jurídica não deveria responder. E aí a gente entra naquilo que eu estava falando da diferença dos modelos. Os modelos, no modelo brasileiro só basta a ação ou omissão dos gestores. No outro, precisa de um defeito da organização. No fim do dia, os modelos se mesclam. Os modelos deveriam se mesclar. Porque o diretor, ele, enquanto representação da pessoa jurídica, se ele não tinha como saber, se ele implantou os modelos de controles que deveriam ter para aqueles riscos daquela pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica não deveria ser responsabilizada penalmente, porque já não é já não tem nenhuma culpa dele pelo aquilo que aconteceu, dele e da pessoa jurídica, pelo aquilo que aconteceu abaixo dele. Foi claro, Fernando? Ajudei um pouco? Acho que enfim, a resposta para esse assunto a gente ainda vai ter muita discussão, né, no campo doutrinário e também na jurisprudência para definir o alcance desse preceito ou não. Enfim, eu entendi e agradeço pelo teu esclarecimento, né? Mas confesso que na prática a gente não consegue definir com nitidez, né? Quais são os requisitos efetivos que precisariam ser observados para caracterizar essa responsabilização da pessoa jurídica a partir dessa
suposta decisão do representante legal, né? Isso sem entrar no segundo ponto, que é a questão do interesse ou benefício da organização, né? Não, esse ponto, então, é o mais difícil de todos, né? Porque, por exemplo, uma companhia, vamos já entrando no segundo, é uma companhia aberta. É por acaso o interesse da companhia praticar crimes ambientais? Certamente não é interesse. É benefício, está sendo praticado no benefício dela? Também não deveria ser o do benefício dela a prática de crimes ambientais. Mas a lei colocou como um segundo requisito essa questão do interesse ou benefício da entidade. A entidade aqui é a pessoa jurídica. Bom, como é que eu tenho visto ser aplicado isso? No interesse ou benefício? Vira uma questão pecuniária. Então, por exemplo, a pessoa jurídica, então, o sócio, o diretor da pessoa jurídica, ou qualquer outra pessoa que podia agir em nome da pessoa jurídica, vamos dizer, alguém que tinha procuração para agir em nome da pessoa jurídica, vamos lembrar disso, é, sabia que aquela prática lesiva ao meio ambiente estava ocorrendo, ou potencialmente lesivamente ao meio ambiente estava ocorrendo, e aí existe uma questão. Ok, o que que eu posso fazer para não acontecer essa prática lesiva ou potencialmente lesiva? Bom, para evitar isso, existe um custo. A gente precisa implantar uma estação de tratamento aqui, a gente precisa contratar alguém que faça a destinação adequada dos resíduos. O que eu tenho visto acontecer é, se, ou seja, se a empresa evitou aquele custo, isso já está sendo interpretado como tendo sido algo que foi praticado no seu interesse. Então, por exemplo, uma companhia de tratamento de esgoto, se ela é absolutamente ciente de que ela não está tratando aquele esgoto por anos, com multas aplicadas pelos órgãos administrativos, e ela não toma medidas adequadas para tratar aqueles efluentes, porque para tratá-los ela vai precisar de um investimento, e ela deixa de arcar com aquele investimento ciente disso, isso já seria do seu interesse, porque ela está evitando custos e despesas que indiretamente podem, digo aqui muito claramente, podem se reverter em maior valor de distribuição para os seus acionistas. Isso é altamente discutível. E o maior caso desse, que está em discussão na jurisdição brasileira, com certeza é o caso Brumadinho, em que tem toda a discussão se deveria ter sido já trocado, né, toda a engenharia das barragens ou não, e por que que não foi trocado. Se a não troca daquela estrutura toda aconteceu em interesse e benefício da Vale ou de outras empresas que estavam envolvidas. Fernando, certamente você também já teve muita discussão sobre isso, né? Ah, com certeza, esse é um ponto que continua sendo ainda um pouco obscuro, né, na aplicação prática da lei, o alcance desse preceito, porque se, como você bem colocou, sempre que uma eventual omissão implicar uma economia de recursos financeiros, né, econômicos, em tese, isso já seria uma forma de caracterizar o interesse ao benefício da pessoa jurídica, né? Ela deixa de ter um gasto, né? Então, é óbvio que não tem o gênio do mal lá que vai fazer, né? Quando você lê isso numa primeira, de pronto você imagina, mas qual seria, né? Interesse ou benefício, como se tivesse uma organização, de repente até há, né? Até porque a lei prevê isso, né? A própria extinção, a pena de morte, né? Das pessoas jurídicas constituídas para a prática de crimes ambientais, né? Mas é uma situação muito fora da curva, né? Agora, nesse contexto do benefício econômico, fica quase que é, onipresente, né, esse requisito, porque, a rigor,
qualquer não ação implica um benefício econômico, né, por parte da empresa. É um gasto que ela deixou de incorrer e, teoricamente, ela fez uma economia, né, de recursos ali, pelo menos no primeiro momento, né? Exatamente. E como você disse, daí fica onipresente. Em qualquer caso, o órgão acusador ou o judiciário vai conseguir dizer que teve um benefício, quando não necessariamente aquilo se reverteu num benefício. E qual que é o benefício, né, Fernando? Também tem isso. Qual que é a dimensão do benefício para a gente dizer que houve um benefício? O que que eu quero dizer? No caso de Brumadinho, por exemplo, aquele, talvez, qual que era a ordem de valor daquele benefício para Vale, numa estrutura de lucros da casa de bilhões, anualmente, se aquela módica economia poderia ser considerada realmente um benefício para a empresa, né? Então, qualquer benefício vale, um benefício insignificante para a empresa de um tamanho da Vale já é suficiente para caracterizar. O benefício para uma empresa pequena é muito fácil, numa empresa limitada, que tem dois sócios e de vez em quando a gente vê um com 99% do capital social, é fácil. Mas e em outras empresas? Qual que é a proporção do benefício que deveria ser considerado? Isso são questionamentos que não são resolvidos na doutrina, não são resolvidos na jurisprudência e os advogados vão tentando discutir caso a caso, né? Vão tentando discutir caso a caso. Mas também É, aqui, num contexto mais geral, desculpa te interromper, quando se fala em proporção dos benefícios, cada vez mais fica evidente, dentro das políticas empresariais, né, o controle muito rigoroso, né, de despesas, enfim, de gastos, que chega em situações limites, né? Então, se fala de redução de centavos, de coisas que no fim do dia, se faz ou representa uma economia, já é uma ação concreta que tem que ser buscada, enfim. Então, mesmo que seja proporcionalmente aos lucros, por exemplo, se uma determinada ação individualmente considerada representar uma parcela muito pequena, isso não deixaria de representar interesse da empresa, né? não, perfeito, é o Senão ela contra-argumento. não perseguiria esses detalhes, a empresa deixaria passar, né? Não, e é o contra-argumento que, se eu fosse o juiz da causa, eu falaria, não, realmente é isso, qualquer centavo nessa organização que é auditada, que é isso e aquilo, que tem gestores, controllers, CFO, tem tudo, esses centavos fazem sentido porque eles poderiam se reverter em maior distribuição para os acionistas ou para o acionista fechado, quem for. Se eu fosse o juiz da causa, acho que eu tenderia a esse posicionamento. É sempre bom a gente pensar os dois lados, né? Bom, continuando. Como é que a gente está de tempo, Fernando? Deixa eu ver aqui. Ixi, já falei demais. Estamos chegando no final, temos mais aí uns 15 minutos. Então, aos nossos ouvintes aqui, desculpe que a gente acabou ficando nessa discussão que é muito rica e não avançamos muito. A gente tem mais slides aqui, eu estou no 10º. Eu vou falar de um tema agora um pouco bastante controverso, vou tentar passar rápido. E muito se fala no Brasil sobre a questão da segurança jurídica de investimentos, mas nem na área penal a gente tem muita segurança jurídica sobre quando que uma pessoa jurídica tem que responder e quando que não tem. Isso é muito curioso. A lei tem 25 anos e no começo dela, até pelo que eu falei um pouco antes, como é que a gente define a culpa da pessoa jurídica? A culpa da pessoa jurídica só existe pela culpa de uma pessoa física se entendia antes do recurso extraordinário 548181 da ministra Rosa Weber, que foi julgado em 2013, em agosto de 2013, se entendia que a pessoa jurídica só podia receber uma acusação do Ministério Público, ou seja, ser denunciada e responder judicialmente, se no mesmo processo também tivesse uma pessoa física que tivesse sido a pessoa responsável pela decisão da prática daquele crime ambiental. Isso foi antes, isso foi o cenário que vigeu por 15 anos da lei, tá? É, que foi julgado, isso foi definido
notadamente no julgamento do recurso especial 610-114, no STJ, pelo ministro Gilson Dipp, no caso de uma companhia de moagem, uma indústria de moagem do Rio Grande do Norte. Então, a gente tinha uma resposta antes desse curso extraordinário da Rosa Weber e uma resposta depois. A resposta antes, como eu estava dizendo, era que os dois tinham que estar juntos no processo, pessoa jurídica e pessoa física. Por quê? Que é um julgamento que, dogmaticamente, um pensamento que, de acordo com a ciência jurídica penal, fazia todo sentido. Vamos lembrar que assim, o direito penal já é estudado há mais de 2000 anos, né? Então, existe uma razão de ser para algumas coisas. Ninguém vai dizer que a medicina tem que ser repensada do dia para a noite. O direito penal, ele tem isso, não tô dizendo isso por um preciosismo, mas é porque é importante a gente pensar que por trás das definições penais existe mais de 2000 anos de pensamento. Bom, não vou passar para esse slide, mas acho que só tem aqui a razão de decidir dele depois era a ausência de identificação das pessoas físicas que, atuando em nome e proveito da pessoa jurídica, participaram do evento delituoso, inviabiliza o recebimento da exordial acusatória. Exordial acusatória aqui quer dizer a denúncia, e o recebimento quer dizer o juiz pode processar, pode dar andamento no processo ou não. Isso foi um julgamento de 2005 do Gilson Dipp no STJ, que valeu. E aí tinha no Tribunal de Justiça de São Paulo esse precedente era aplicado 8 anos depois, num caso que envolvia a Petrobras, que tinha sido, inclusive, terminado no STJ, né, foi extinto no STJ, o Ministério Público Federal recorre ao STF, e aí aqui, Fernando, não vai dar tempo, infelizmente, de a gente discutir sobre a prescrição, mas o caso estava, no meu entendimento, claramente prescrito, é superada a questão da prescrição, Marco Aurélio é vencido, e a Rosa Weber entende que o problema de se identificar as pessoas físicas responsáveis por aquela ação não deveria obstar a responsabilidade penal da pessoa jurídica num processo judicial. E aí, se a gente tem aqui colegas advogados ouvindo, são aquelas decisões do Supremo que são um pouco incompreensivas por que se decidiu dessa forma. E por que eu digo isso? Porque nesse caso em específico, né, Fernando, tinham duas pessoas físicas. Tinham duas pessoas físicas que foram sendo excluídas do processo por qualquer razão. Então, num caso que as pessoas físicas foram excluídas, a gente decidir que a pessoa jurídica ainda assim tem que ser responsabilizada, independente da pessoa jurídica, é bastante curioso. E deixo aqui a citação de um trecho da ementa, não peguei do acórdão, só peguei da ementa, mas está reproduzido no próprio corpo do acórdão, para depois, se quiserem os slides, a gente divide aqui com vocês e fica o conhecimento. Bom, esse entendimento acabou sendo aplicado no Tribunal de Justiça hoje praticamente de forma irrestrita. A gente tem aqui, salvo engano, né, 16 câmaras criminais, e eu encontrei nesses últimos dias, assim, numa rápida pesquisa, precedentes pelo menos de 7 câmaras, aplicando esse entendimento, que a pessoa jurídica pode ser acusada num processo, independentemente de qualquer pessoa física, ou seja, independentemente do cumprimento daquele requisito do artigo 3º, o que daí é uma loucura, porque a lei estabelece um requisito e depois a jurisprudência diz não precisamos do requisito, pelo menos por essas 7 câmaras, sendo que a segunda Câmara é muito curioso porque ela entendia que ela não ela aplicava o entendimento do Gilson Dipp, depois do STF começou a aplicar, muda também a composição, e ela começa a aplicar a possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica, independente da pessoa física estar no processo. Bom, aqui o Fernando pincelou um pouco, ele falou das penas para as pessoas jurídicas, a questão da liquidação da pessoa jurídica que existe só para práticas de crimes ambientais. A pessoa jurídica, obviamente, não vai presa, não tem como você prender o CNPJ. Então, as penas que existem na nossa lei são a questão da multa, que pode ser tem critérios um pouco diferentes na Lei 9.605, mas ela tem que obedecer o Código Penal.
as penas restritivas de direitos, que são a suspensão parcial ou total de atividades, a interdição ou a proibição de contratar com o poder público. Se a gente for dar uma olhada, se a gente for fazer uma pesquisa séria, eu não sei se o Fernando já fez, como são aplicadas essas penalidades da pessoa jurídica, elas são, muitas vezes a gente vê só a pena de multa, eu não encontro muitas vezes as penas restritivas de direito, a depender do caso, e a prestação de serviço à comunidade, que daí é custeio de programas e projetos e etc. Bom, acho que já no limite do tempo, eu cheguei aqui na questão de controles internos, se eles são importantes para mitigar a responsabilidade penal da pessoa jurídica e também da pessoa física, sem dúvida nenhuma, né? No estado de São Paulo, aqui na Grande São Paulo, não sei se também nos nossos ouvintes, alguém trabalha em alguma empresa e já presenciou, o Fernando certamente já viu isso, aquelas visitas de policiais civis em que eles querem porque a empresa manuseia produtos perigosos, produtos químicos, eles querem fazer vistorias na empresa e, e como lidar com isso. Isso é um aspecto prático importante. Os policiais civis, às vezes, querem chegar entrando nas empresas, só que ainda, no Brasil, ainda é necessário a polícia para entrar numa empresa, deveria ter um mandado de busca na empresa. Isso é dificílimo de explicar para as empresas, isso é dificílimo de exigir das portarias das empresas, né? Porque quem é o primeiro contato que a Polícia Civil faz é com a portaria da empresa e muitas vezes a pessoa não é instruída e a Polícia Civil já vai entrando e tirando suas conclusões. Como eu já estou aqui no final, tomei muito tempo, a questão do armazenamento de informações e documentos. Isso é importantíssimo, ter um controle interno disso, sobre quem tomou tal decisão, quem não tomou, quem fez isso, quem fez aquilo, isso é importantíssimo. Qual que é a quantidade de resíduo que está sendo armazenado em um determinado mês, para qual o transportador foi, cadê o documento daquele transportador, a autorização dele para fazer transporte de resíduos. E isso tudo está dentro de um conceito de mapeamento de riscos, que pode ser feito, com certeza, pelos profissionais de direito ambiental habilitados. E o Fernando aqui, ontem até brinquei quando eu fui anunciar no meu LinkedIn, você poderia colocar que ele é especialista, o Fernando é super especialista nisso, mas só ficou como colega. Gente, então, eu acabei falando um pouco demais, achei que ia ser mais rápido, eu achei, olha como as coisas são, achei que eu só falaria por 30 minutos, acabei falando por 45, isso não acontece muito comigo, não sou muito de falar, mas eu gosto muito do tema, e acabei falando um pouco mais do tempo. Se ficaram dúvidas, aqui está meu e-mail, pode mandar e-mail para mim, será um prazer discutir esse tema, que é muito rico, muito interessante. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, eu sei de um acórdão tal, isso é o que eu mais gosto de discutir. Quem faz pesquisa não consegue encontrar tudo muitas vezes, então saber de outras ideias é muito importante. Sugestão de livro também, eu posso dar, posso receber, seria o maior prazer. E fica aqui então meu agradecimento a quem escutou essa palestra, essa breve palestra nessa manhã fria de sexta-feira. Muito obrigado, Fernando, pela interessante apresentação que você fez, resumindo com bastante propriedade, né, os pontos mais ácidos dessa questão da responsabilização penal da pessoa jurídica e seus administradores em matéria ambiental. Com certeza a gente tem ainda um longo caminho de debates aí para percorrer, para ter uma compreensão mais nítida e clara de como aplicar a lei, né? E como ter uma expectativa de como essa lei deve ser aplicada, quer dizer, ter de fato, uma segurança jurídica na aplicação da lei ambiental maior do que a gente tem tido até hoje. Agora, dúvidas continuam muitas, vou te confessar, eu tenho muitas perguntas, muitas dúvidas. Obviamente, as pessoas que estão aqui nos acompanhando também têm liberdade de perguntar, que ainda não identifiquei nenhuma pergunta pelo chat, mas eu queria inaugurar assim, algumas outras perguntas que eu tenho. A gente tem alguns minutos ainda, porque, a rigor, o nosso evento ele pode se estender até as 10h30, e agora são 10 horas, então a gente teria ainda mais um tempinho para os debates. Uma questão que é muito
curiosa até, e também de grande relevância no contexto da responsabilidade das pessoas jurídicas, é se a gente poderia falar em sucessão da responsabilidade penal ambiental no caso de fusões e aquisições de empresas que estejam sendo processadas por crimes ambientais. Então, imagina um caso que alguma empresa esteja sendo processada por um crime ambiental, no meio do caminho ela é incorporada por uma outra. Então, o CNPJ deixa de existir. A gente poderia dizer que a responsabilidade penal necessariamente está encerrada, né? Ou ela é incorporada pela outra pessoa jurídica. Né? Seria possível admitir alguma sucessão aqui, ou isso é uma tremenda aberração jurídica? É, essa é uma dúvida também que tem casos práticos a respeito disso, né? Casos que já foram julgados sobre isso. Então, é uma dúvida importante, porque não é uma dúvida hipotética. É, tem um precedente, se não me engano, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que entende que, e se não me engano, tem um outro do STJ também, que entende que, no caso de sucessão de empresas, extinção do CNPJ anterior, no caso de extinção do CNPJ anterior, fica extinta a responsabilidade penal da empresa. Da empresa. No TJ São Paulo, eu posso pesquisar esse precedente, eu acho que eu já ouvi, ou no STJ, e é um entendimento bastante curioso, né? Porque só essa mudança de CNPJ extinguiria o crime. É um entendimento complexo. Não sei eu nunca entendi direito qual que é a fundamentação dele. Não é a Mas se a pessoa fundamentação. jurídica deixa de existir, como é que você vai responsabilizar? Como você admitir que um herdeiro responda criminalmente, né, é, 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 pela origem, né, do bem que veio junto com a herança, eventualmente, se foi uma origem ilícita, né? Mas, Ah, mas então eu faria a pergunta: a pessoa jurídica que está sendo. Daí não é investigação penal, vamos considerar que existe um processo. A pessoa jurídica que é objeto de um processo, ela pode ter o CNPJ dela baixado? Não tem nenhuma restrição legal para isso, não tem. Com certeza não tem, mas e aí eu digo aqui dentro de um modelo ideal, né? Não estou dizendo que existe na lei, estou falando de lege ferenda aqui. Talvez às vezes e aí você está certo, você não pode responsabilizar quem sucedeu aquela empresa, com certeza. A nova empresa não pode ser responsabilizada. A empresa antiga poderia ser responsabilizada? O CNPJ dela poderia deixar de existir? São questões de lege ferenda que a gente teria que discutir, e a falta daí de aptidão do nosso legislador para discutir essas questões é que deixam talvez resultados paradigmáticos e curiosos, paradoxais na nossa aplicação prática de precedentes. A resposta correta, eu acho que é a que você trouxe, Fernando. Uma empresa não pode responder pelos erros da outra, mas não teria talvez algum modelo que a gente pudesse segregar isso e aquela pessoa jurídica antiga continuar respondendo apesar da sucessão ou ficar uma pendência naquele CNPJ e a outra empresa comprar aquilo, porque também só a existência de um processo penal não deveria poder inibir os atos societários da empresa antiga. Mas será que a gente não conseguiria, de lege ferenda, fazer um modelo que as duas coisas fossem preservadas? Eu acho que a resposta é positiva, daria para ser feito isso, mas por falta de disposição no sentido de vontade, de dispositivos legais, a gente não vê. O que a gente vê, a solução prática mesmo é isso. Se teve uma sucessão de empresas baixa do CNPJ anterior, o crime está extinto. Só que o fato não deixou de existir por conta dessa alteração societária, né? vamos pensar também na mesma linha de problemas, né? Quando você tem em outras esferas, né, no âmbito trabalhista, por exemplo, você fala em responsabilidade do grupo econômico, né? Isso também poderia se estender à responsabilidade criminal, nesse caso? Ou você já viu alguma discussão aparecendo nesse sentido, né, de responsabilidade penal estendida
para o grupo econômico, porque vamos imaginar que eventualmente eu tenha na ponta aquela que estaria assim, de forma imediata ligada com a conduta caracterizada como um crime ambiental, é, ela não teria, enfim, uma punição a essa empresa não teria uma repercussão talvez suficiente para inibir uma conduta que fosse oponível ao grupo econômico como um todo, né? Então, se consideraria responsabilizar o grupo econômico. Isso faz sentido? Então, e daí acho que essa eu já não acho que faz sentido. Pessoalmente, já vi também essa discussão, mas eu acho que já não faz sentido, porque as empresas têm sua vida autônoma. Por mais que uma empresa seja controlada por outra, ela tem o seu corpo diretivo de pessoas que respondem individualmente por elas, ainda que seja a mesma pessoa. Então, você colocar a responsabilidade penal da pessoa jurídica quase que em cascata, né? Eu já vejo com mais complexidade jurídica, já vejo de forma mais problemática. Se eu tivesse que argumentar e decidir algo a respeito, eu opinaria contra, Uhum. né? E isso acontece, é normal. A gente vê empresas que são controladas indiretamente por outras empresas. Sim. Existe um outro assunto, agora eu estou abusando aqui do meu tempo. Eu já vi que tem duas perguntas aqui aparecendo. Eu vou me antecipar. O Juliano está fazendo algumas perguntas. Antes do Juliano, eu vou fazer uma pergunta em relação à prescrição que você não abordou, mas eu acho que como é um assunto muito importante, né, e recorrente, especialmente afetando as pessoas jurídicas, né, quando que se considera efetivamente o término da conduta criminosa, né? Quando que ela termina e quando que ela é considerada uma conduta continuada, porque eu tenho no contexto ambiental situações que envolvem uma conduta, por exemplo, que implica um resultado danoso para o meio ambiente pontual, né? Quer dizer, a conduta é pontual, mas o resultado danoso se estende ao longo do tempo. Então, as consequências daquela conduta, elas se estendem no tempo. É o caso típico de áreas contaminadas, né? Então, uma empresa que desenvolveu uma atividade que gerou poluição de solo, água subterrânea durante as suas operações. Depois, ela deixou de desenvolver aquelas atividades que especificamente deram causa a esse problema, mas a contaminação continua a existir. A gente pode caracterizar o término dessa atividade com a cessação, ao término da conduta criminosa com a cessação da atividade que deu origem, ou a gente teria que considerar isso somente a partir do saneamento dos efeitos dessa conduta? É, também é outro tema. O Fernando hoje só está com perguntas boas, assim, perguntas relevantes. Nesse aspecto, daí o que eu acho que importa a gente definir é aquela distinção, né, entre crimes instantâneos e crimes permanentes. E também aí, como a outra categoria, a questão dos crimes continuados. No caso da contaminação do solo, se a contaminação ocorreu a partir de uma determinada ação, o efeito pode ser permanente, mas a ação ela está definida num espaço de tempo definido e terminado. É, e aí a contagem da prescrição deveria ser a partir daquele momento em que a ação se completou, porque o efeito daquela ação pode ser permanente, mas né, os efeitos permanentes, um crime instantâneo com efeitos permanentes. É diferente de um crime permanente, que de certa forma ele depende de uma ação que se protrai no tempo, né? Tem essa diferença na legislação penal. Então essa é uma distinção que a própria teoria do crime dá. É diferente daquele crime continuado, que daí o crime continuado, o que que acontece? Todo dia ele está acontecendo, todo dia eu faço uma ação, o crime se completa e amanhã eu completo aquela ação, que é o caso do despejo irregular em rios, por exemplo, né, de resíduos industriais ou de qualquer resíduos poluentes, ou de qualquer materiais poluentes, não necessariamente resíduos, né? Então, todo dia eu poderia estar poluindo aquele rio, então existem várias ações e cada ação dela conta prescricionalmente falando. Então,
a que eu cometi hoje pode prescrever em tanto tempo, a que eu cometi amanhã vai prescrever D mais um no tempo, na linha do tempo. A da contaminação do solo é diferente nesse aspecto. Você praticou hoje, o efeito é permanente, mas dentro da dogmática penal deveria ser considerado aquele fato como consumado naquele dia. E aí, naquele dia é que começaria a contagem da prescrição. Isso para a responsabilidade penal da pessoa física, né? Da pessoa jurídica tem a distinção de alguns tribunais que entendem. Essa pesquisa eu não atualizei, mas pelo menos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendia, até mais ou menos meados de 2015, que era de 2 anos, porque as penas eram de multas, e no Código Penal a prescrição da multa é de 2 anos, prestação de serviços à comunidade e tudo mais é 2 anos. Então, os crimes que para a pessoa jurídica só fossem apenados com multa, prescreveriam em 2 anos. Tinha esse entendimento. No, no julgamento, não sei se vocês acompanharam, no começo do ano teve uma decisão, acho que essa jamais acertada da Rosa Weber, na decisão do caso de Brumadinho, né, que também ficou uma discussão se era Justiça Estadual ou Justiça Federal. Isso foi decidido no final do ano passado, porque estava para prescrever uma série de crimes, e ela, daí em 17 de janeiro, manda a Justiça Federal dar uma decisão cautelar, mandando a Justiça Federal de Minas Gerais tomar providências urgentes, porque os crimes estavam em perspectiva, alguns crimes já poderiam prescrever. E isso ela fez qual que foi a contagem dela? Numa contagem diferente dessa de 2 anos, que alguns crimes poderiam prescrever em vista do tempo prescricional da pessoa física. Então ela estava utilizando a mesma contagem para pessoa física e para pessoa jurídica. Isso foi, assim, ela deu um entendimento do STF em que não se decide a questão da prescrição, mas para decidir algum outro tema tem que percorrer esse raciocínio de qual que seria a contagem da prescrição. E aí, em 2 dias, a Justiça Federal de Minas Gerais fez o que precisava para não prescrever. Foi bastante curioso. Obrigado, Fernando. Eu queria, então, agora destacar a participação do Juliano Andrade. Juliano, muito obrigado aí pela participação. Ele está, enfim, fazendo elogios aqui a esse nosso evento, e ele pergunta o seguinte: se teria alguma legislação em debate que possa afetar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas e físicas em crimes ambientais, e quais seriam as mudanças que podem ser esperadas no futuro próximo. Acho que isso refere a possíveis projetos de lei, né, que estejam em tramitação, que tenham impactos diretos sobre a aplicação da lei de crimes ambientais, né? Você pode destacar algum aspecto nesse sentido, Fernando? Olha, eu agradeço também a participação do Juliano. Eu acho que sobre isso, até queria pedir, eu tinha visto a pergunta, queria pedir se o Juliano ainda tiver aí, deixar o e-mail dele, eu preciso fazer essa pesquisa, dar uma olhada, ver se tem algum projeto que possa realmente alterar esse regramento da responsabilidade penal das pessoas jurídicas em crimes ambientais. Já tiveram outros projetos de lei que seriam inconstitucionais, que quiseram aumentar a responsabilidade penal da pessoa jurídica para outros crimes, mas daí isso seria certamente considerado inconstitucional, porque não teria fundamento constitucional. Mas no particular da responsabilidade penal das pessoas jurídicas em crimes ambientais, nesse momento aqui eu peço desculpas ao Juliano por desconhecer algum projeto de lei que pretenda alterar isso, seja para apenar mais severamente as pessoas jurídicas, seja para mudar os requisitos. Eu acho, Fernando, que talvez a gente possa até ir além no que diz respeito àqueles crimes, aqueles tipos penais da lei de crimes ambientais que são abertos e que se remetem a outras normas e regulamentações. Então, a gente não estaria falando, a rigor, de projeto, não necessariamente projetos de lei que redefinam tipos penais da lei de crimes ambientais ou a sua aplicação, mas leis ambientais em geral, né, que de alguma forma estariam dentro desse contexto das normas penais em branco. Eu vou dar um exemplo concreto. Existe um dispositivo da lei de crimes que fala sobre o transporte
uma série de atividades, incluindo o transporte de produtos nocivos ou perigosos, né, em desacordo com a regulamentação ambiental. Então, se essa regulamentação alterar, né, automaticamente o espectro, o alcance desse tipo também muda, né? De fato, se a gente pode, assim, fazer uma reflexão aqui sobre o que tem acontecido, existem vários projetos de lei em tramitação que têm esse condão, né, de alterar de forma muito significativa o alcance da legislação ambiental geral. Não estou falando da legislação penal específica, mas que vai ter impactos na legislação penal por conta dessa característica que é bastante comum em alguns dispositivos da lei de crimes, né? Então, por exemplo, eu posso citar aqui o projeto de lei que trata, por exemplo, de áreas contaminadas, o projeto de lei federal, né, que trata de agrotóxicos, né, normas que pretendem alterar dispositivos do Código Florestal. Então, enfim, tem uma série de projetos, sim, em tramitação, que tem o condão de alterar de forma significativa a legislação ambiental e reflexamente a lei de crimes ambientais, né? Ah, sim, daí nesse aspecto, com certeza. E muitas vezes não é nenhum projeto de lei, como você mencionou, são discussões já nas agências reguladoras ou na própria CETESB em São Paulo. Qualquer mudança, desde quando não é nenhuma mudança considerável, substancial, como você mencionou, mas só uma mudança de número, de tolerância, de aceitação de certos indicadores já pode criminalizar uma conduta ou descriminalizar uma conduta, porque tem esse aspecto, né? O próprio crime de poluição, né? Causar poluição em níveis tais. Quem define quais são os níveis são as agências, no mais das vezes, nas agências reguladoras estaduais ou agências federais. Uma mudança de número que não precisa passar pelo crivo legislativo, ela já tem a potencialidade ou de criminalizar ou de descriminalizar algo. E aí isso são discussões em 27 estados, potencialmente. São bastante assuntos. Questão de produtos perigosos, que eu acabei de discutir. A Polícia Civil que tem essa lista, mas que é replicada de outros órgãos. A entrada ou saída de um produto pode criminalizar ou descriminalizar um certo controle. E aí vai, né? Tem bastante. Daí, para isso, com certeza você está certíssimo. Tem muita discussão. Mas o Juliano deixou o e-mail dele, eu vou fazer uma pesquisa, vou dar uma olhadinha, também vou perguntar para o Fernando antes de mandar essa resposta para ele. O Juliano a gente conhece, ele trabalha no setor de gerenciamento de áreas contaminadas, né? E nesse campo especificamente, como você bem mencionou, né, da própria revisão dos órgãos reguladores, né, em matéria infralegal, já tem impactos importantes. Hoje a gente fala, por exemplo, dos chamados contaminantes emergentes, né, que seriam produtos químicos ou compostos químicos que muitas vezes não estão nem sequer regulados ainda, mas que estão em vias de se tornar regulados, né? Não tem padrão ainda para esses contaminantes. Então, por exemplo, tem o chamado PFAS, né, que está se tornando ali uma onda uma enxurrada de ações judiciais, né, nos Estados Unidos, especialmente, também na Europa, e que ainda não chegou no Brasil, mas cujos efeitos a gente vai, de alguma forma, começar a sentir no Brasil também daqui a algum tempo, né? Então, é importante lembrar que esse de fato, um aspecto muito dinâmico da legislação ambiental. Com certeza, com certeza. Pensar também alguns anos atrás, toda a questão da logística reversa, que também não existia, e depois tentaram se imputar condutas a empresas que não observavam a logística reversa, e era dificílimo daí uma empresa cuidar de todos os seus resíduos nacionalmente. Essas mudanças impactam bastante a potencialidade de riscos penais, né? Ok, eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui, além dessa
do Juliano. Não sei se você gostaria já, então, Fernando, de fazer considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento dessa nossa reunião. Não, eu queria com certeza agradecer mais uma vez você, Fernando, por ter disponibilizado seu tempo para participar, de ser o mediador. É grande prazer. Também quero agradecer a Adriana e a Câmara de Comércio França-Brasil por dar esse espaço para nós, para a gente poder discutir esse tema de, de muito interesse nosso, de interesse das pessoas que participaram hoje. Agradecer mais uma vez a todas elas. E, se for de interesse, Adriana, eu mando depois esse PowerPoint para ser disponibilizado aos participantes. Então, ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Fernando, pela sua participação. Obrigado a todos que compareceram aqui virtualmente ao evento. Obrigado, Adriana, pela organização e suporte dentro da Câmara. Contamos aí com a participação de todos numa próxima oportunidade, tanto na Comissão Jurídica como na Comissão de Bioeconomia da Câmara Francesa, que se reúnem, né, em periodicidades diferentes, mas muito em função dos temas e da disponibilidade de agenda também dos palestrantes. Então, eu agradeço e peço às pessoas que fiquem atentas aí, né, para a agenda de eventos da Câmara, para que a gente não perca essas oportunidades, como hoje, de poder estar debatendo um tema tão importante com um grande especialista, como o Fernando Dias, no tema meio ambiente, no nosso caso, e no caso da Comissão Jurídica, outros assuntos legais. Então, eu fico por aqui e me despeço de todos.